Este documento que você está vendo agora deveria ter sido destruído há 150 anos. É o relatório médico classificado do Dr. Samuel Cartwright, escrito em 1847, que documenta práticas tão brutais contra mulheres grávidas escravizadas que as autoridades da época ordenaram sua destruição imediata. Mas uma cópia sobreviveu, escondida nos arquivos pessoais de uma família abolicionista. E o que esse documento revela vai abalar tudo o que você pensava saber sobre a crueldade humana. Você está prestes a descobrir que a gravidez para uma mulher escravizada não era um período de proteção ou cuidado. Era o momento de maior vulnerabilidade, quando ela se tornava alvo de experimentos médicos, tortura psicológica e uma brutalidade calculada que transformava o milagre da vida em pesadelo sistemático. O que você vai ouvir nos próximos minutos não são casos isolados de crueldade individual. É a revelação de um sistema industrial de trauma que operou por 300 anos, deixando cicatrizes que ainda sangram na sociedade moderna. Prepare-se para conhecer a verdade sobre como a maternidade foi transformada em arma de controle, como ventres se tornaram propriedade do Estado e como práticas que consideramos civilizadas hoje nasceram da tortura sistemática de mulheres que não tinham nem mesmo o direito de chorar pelos próprios filhos. Esta é a história que eles nunca quiseram que você soubesse. O documento proibido. O relatório do Dr. Samuel Cartwright não era um diário pessoal ou anotações casuais. Era um documento oficial, encomendado pelo governo do Mississippi para estabelecer protocolos médicos para o tratamento de mulheres escravizadas durante a gravidez e o parto. Cartwright era considerado uma autoridade médica respeitada, formado pela Universidade da Pensilvânia, e suas recomendações se tornaram política oficial em dezenas de plantações. O documento tem 43 páginas e está dividido em seções que tratam a gravidez escravizada como um processo industrial que precisava ser otimizado. A primeira seção se chama Maximização do Rendimento Reprodutivo e detalha como identificar mulheres com maior potencial de gerar produtos viáveis. A segunda seção, Controle Comportamental durante Gestação, descreve métodos para manter mulheres grávidas produtivas até o momento do parto. Mas é a terceira seção que revela a verdadeira natureza deste documento. Intitulada Procedimentos para Quebra de Vínculos Maternos, ela detalha técnicas psicológicas desenvolvidas especificamente para impedir que mães desenvolvessem apego aos próprios filhos. Cartwright havia descoberto que mães que amavam seus bebês eram mais propensas à resistência, fuga e até suicídio. Então, ele desenvolveu métodos científicos para destruir o instinto materno. O documento foi classificado como confidencial, porque revelava que a brutalidade contra mulheres grávidas não era excesso de senhores cruéis, mas política oficial baseada em pesquisa médica. Quando abolicionistas começaram a expor essas práticas, autoridades ordenaram a destruição de todos os exemplares. Mas a família Grimke, abolicionistas da Carolina do Sul, conseguiu esconder uma cópia que só foi descoberta em 1982, durante a catalogação de arquivos históricos. A transformação do ventre em propriedade. Em 1662, a Virgínia aprovou uma lei que mudaria para sempre o destino de milhões de mulheres. A lei Partus Sequitur Ventrem estabelecia que filhos seguiriam a condição legal da mãe, não do pai. Parece uma questão técnica jurídica, mas essa lei transformou úteros de mulheres escravizadas em propriedade legal do Estado e dos senhores. Antes dessa lei, existia uma ambiguidade legal sobre o status de crianças nascidas de relacionamentos entre homens brancos e mulheres escravizadas. Muitas dessas crianças acabavam sendo libertadas ou viviam em uma zona cinzenta legal.
Mas os legisladores perceberam que estavam perdendo uma oportunidade econômica gigantesca. Se conseguissem garantir que todos os filhos de mulheres escravizadas fossem automaticamente escravos, estariam criando uma máquina de reprodução perpétua. A lei não apenas definiu o status das crianças, ela redefiniu legalmente o que era o corpo de uma mulher escravizada. Seu útero não era mais parte de seu corpo, era uma propriedade separada que pertencia ao Senhor. Tribunais começaram a julgar casos onde senhores processavam mulheres por danificar a propriedade quando elas sofriam abortos espontâneos ou complicações no parto. Em 1789, o caso Estado da Geórgia versus Chloe estabeleceu um precedente ainda mais brutal. Chloe, uma mulher escravizada, foi processada por destruição intencional de propriedade, depois que seu bebê morreu durante o parto. O tribunal decidiu que, como o útero era propriedade do senhor, qualquer coisa que acontecesse dentro dele era responsabilidade da mulher. Chloe foi condenada a 200 açoites e teve que compensar seu senhor trabalhando 2 anos extras sem remuneração. Essa transformação legal criou uma situação onde mulheres grávidas viviam em terror constante. Elas não eram apenas escravas, eram incubadoras humanas, legalmente responsáveis por proteger a propriedade que crescia dentro delas. A gravidez se tornou uma prisão dentro da prisão, onde qualquer complicação médica podia resultar em punição brutal. E o mais perverso: quanto mais filhos uma mulher tivesse, mais valiosa ela se tornava, mas também mais aprisionada ficava nesse ciclo de reprodução forçada. As fazendas de reprodução humana. Enquanto a maioria das plantações usava mulheres escravizadas para trabalho agrícola, algumas propriedades se especializaram exclusivamente na produção de seres humanos. Essas breeding farms operavam como empresas industriais, focadas em maximizar a reprodução. E a mais documentada foi a plantação de Edmund Ruffin, na Virgínia, que entre 1820 e 1850 produziu mais de 400 crianças. Ruffin desenvolveu o que chamava de Sistema Científico de Melhoramento Humano. Ele mantinha registros detalhados de cada mulher: altura, peso, histórico reprodutivo, temperamento e características físicas que considerava desejáveis. Homens eram selecionados com base em força física, resistência a doenças e docilidade. Ruffin acreditava que podia criar escravos mais valiosos através de cruzamentos controlados, exatamente como se fazia com cavalos de corrida. As mulheres nessas fazendas viviam em condições que misturavam cuidado médico com controle absoluto. Recebiam alimentação melhor durante a gravidez, não para seu bem-estar, mas para garantir bebês saudáveis. Eram proibidas de trabalho pesado, mas forçadas a exercícios específicos que Ruffin acreditava melhorar a qualidade da produção. Tinham acompanhamento médico regular, mas esse acompanhamento incluía exames invasivos para monitorar sua capacidade reprodutiva. O aspecto mais perturbador era o sistema de acasalamento forçado. Mulheres não tinham escolha sobre com quem se relacionar. Ruffin organizava encontros baseados puramente em critérios genéticos que ele considerava vantajosos. Mulheres que resistiam eram punidas com isolamento, redução de comida ou separação de filhos que já tinham. Algumas eram forçadas a se relacionar com múltiplos homens para aumentar as chances de gravidez. Os registros de Ruffin mostram que ele calculava o retorno sobre investimento de cada mulher. Uma mulher que gerava 5 filhos saudáveis pagava seu próprio custo e ainda gerava lucro equivalente a 3 anos de trabalho agrícola. Mulheres que tinham dificuldades para engravidar ou perdiam bebês frequentemente eram vendidas para plantações de trabalho pesado, consideradas investimentos falidos.
Essa lógica empresarial transformou a maternidade em linha de produção, onde mulheres eram avaliadas exclusivamente por sua capacidade de gerar mais propriedade para seus donos. Os cálculos da maternidade forçada. Os livros contábeis da plantação Hermitage, no Tennessee, revelam como a gravidez era calculada com precisão matemática. O contador James Whiteside mantinha uma planilha chamada Registro de Ativos Reprodutivos, onde cada mulher tinha uma página dedicada com projeções financeiras baseadas em sua capacidade de gerar filhos. Uma mulher de 20 anos, saudável e com histórico de partos bem-sucedidos, valia o equivalente a $15 mil atuais. A mesma mulher grávida valia 22 mil. Whiteside desenvolveu fórmulas matemáticas para calcular o valor futuro de cada gravidez. Ele considerava a idade da mãe, histórico médico, número de filhos anteriores e até características físicas que poderiam influenciar o preço de venda das crianças. Meninos eram projetados para valer 30% mais que meninas. Então, gravidezes onde se suspeitava de feto masculino recebiam investimento extra em cuidados médicos. Mas os cálculos mais perturbadores eram as projeções de mortalidade aceitável. Whiteside calculava que perder até 20% dos bebês no primeiro ano ainda mantinha a operação lucrativa, desde que as mães continuassem reproduzindo. Ele chegou a desenvolver uma tabela que mostrava quantos filhos uma mulher precisava ter para compensar as perdas e ainda gerar lucro para o senhor. Os registros mostram também como gravidezes eram usadas como garantia para empréstimos. Senhores penhoravam mulheres grávidas em bancos, usando os bebês não nascidos como colateral. Se não conseguissem pagar o empréstimo, perdiam tanto a mãe quanto a criança. Existem documentos de pelo menos 12 casos, onde bancos executaram hipotecas sobre mulheres grávidas, separando-as de suas famílias para quitar dívidas. O mais chocante são as apólices de seguro. Companhias como a New York Life ofereciam seguros específicos para perdas reprodutivas. Senhores pagavam prêmios anuais e recebiam indenização se mulheres morressem durante o parto ou se bebês nascessem com defeitos que reduzissem seu valor de mercado. Essas apólices criavam um incentivo perverso. Às vezes, era mais lucrativo deixar uma mulher morrer durante complicações no parto do que investir em tratamento médico caro, porque o seguro cobria o valor total da perda. O Laboratório de Experimentos Obstétricos, Dr. James Marion Sims, é celebrado hoje como o pai da ginecologia moderna, mas essa reputação foi construída sobre os corpos torturados de mulheres escravizadas. Entre 1845 e 1849, Sims realizou dezenas de cirurgias experimentais em mulheres negras sem anestesia, justificando essa prática com a teoria de que pessoas negras sentiam menos dor que pessoas brancas. Sims construiu um hospital improvisado nos fundos de sua propriedade no Alabama, onde mantinha entre 10 e 12 mulheres escravizadas como pacientes permanentes. Essas mulheres sofriam de fístulas obstétricas, lesões causadas por partos traumáticos que criavam aberturas anômalas entre órgãos internos. Em vez de desenvolver tratamentos menos invasivos, Sims viu uma oportunidade para a experimentação cirúrgica. A mulher mais documentada foi a Narca, que chegou ao hospital de Sims aos 17 anos. Ela foi submetida a 30 cirurgias ao longo de 4 anos, todas sem anestesia. Sims registrava meticulosamente cada procedimento, descrevendo como a Narca gritava e se debatia durante as operações. Ele desenvolveu instrumentos cirúrgicos específicos, testando-os no corpo dela, incluindo o espéculo que ainda leva seu nome. Sims justificava esses experimentos, alegando que estava ajudando essas mulheres.
mas seus próprios registros revelam motivações diferentes. Ele escreveu para colegas médicos que havia descoberto laboratório perfeito para testar técnicas cirúrgicas sem riscos legais ou financeiros. Se uma mulher morresse durante o experimento, ele não precisava compensar ninguém. Se sobrevivesse, podia continuar experimentando. O mais perturbador é que Sims forçava outras mulheres escravizadas a assistir e até ajudar durante as cirurgias. Ele argumentava que isso as educava sobre a anatomia feminina, mas na realidade era uma forma de tortura psicológica. Mulheres eram obrigadas a segurar suas companheiras enquanto elas eram cortadas sem anestesia, sabendo que poderiam ser as próximas na mesa de operação. As técnicas desenvolvidas por Sims se tornaram padrão na medicina obstétrica, mas ele nunca mencionou em suas publicações científicas que foram testadas através de tortura sistemática. Quando começou a atender mulheres brancas, sempre usava anestesia e técnicas muito menos invasivas. O conhecimento médico que salvou milhares de vidas foi construído sobre o sofrimento de mulheres que nunca tiveram escolha, nunca deram consentimento e nunca receberam crédito por sua contribuição involuntária para a ciência. O protocolo dos partos públicos. O que deveria ser o momento mais íntimo e sagrado da vida humana foi transformado em espetáculo público nas plantações do Sul. Partos de mulheres escravizadas eram organizados como eventos educacionais para médicos brancos, estudantes de medicina e até curiosos da alta sociedade que queriam observar a natureza em ação. A plantação Magnolia, na Louisiana, chegou a cobrar ingresso para que visitantes assistissem aos partos. Dr. Josiah Nott, médico de Mobile, no Alabama, organizava o que chamava de demonstrações obstétricas 2 vezes por mês. Ele convidava colegas médicos e estudantes para observar partos de mulheres escravizadas, usando esses momentos para ensinar técnicas e teorias sobre diferenças raciais na reprodução. Nott argumentava que mulheres negras tinham partos mais naturais e, por isso, era educativo observá-las sem interferência médica. As mulheres não tinham privacidade, dignidade ou direito de recusar esses espetáculos. Eram posicionadas de forma que os observadores tivessem visão completa do processo, enquanto Nott narrava cada etapa como se fosse uma aula de anatomia. Ele media tempos de trabalho de parto, comentava sobre resistência à dor e fazia comparações com partos de mulheres brancas que ele atendia em consultórios privados. O protocolo incluía também a exibição dos bebês recém-nascidos. Crianças eram passadas entre os observadores para exame físico, medição de crânio e avaliação de características que Nott considerava racialmente significativas. Mães eram forçadas a permanecer imóveis durante essas avaliações, mesmo quando seus bebês choravam ou demonstravam desconforto. Registros da plantação mostram que mulheres que resistiam ou tentavam cobrir-se durante esses partos públicos eram punidas severamente. Algumas eram amarradas para garantir que permanecessem na posição exigida pelos observadores. Outras tinham comida reduzida por dias como punição por comportamento não cooperativo. A mensagem era clara. Nem mesmo no momento do parto elas tinham direito à dignidade humana básica. Esses espetáculos serviam a múltiplos propósitos, além da educação médica. Reforçavam a ideia de que corpos de mulheres escravizadas eram propriedade pública, disponível para observação e estudo. Normalizavam a violação da intimidade como prática médica aceitável e criavam uma geração de médicos que via mulheres negras como objetos de estudo, não como pacientes que mereciam cuidado e respeito. A engenharia da separação maternal. Dr. Samuel Cartwright descobriu que mães que desenvolviam vínculos fortes com seus bebês eram mais propensas à resistência, fuga e até suicídio.
Então, ele desenvolveu o que chamou de Protocolo dos 30 dias, um sistema cientificamente calculado para separar mães de bebês no momento exato que causaria máximo trauma psicológico sem comprometer a saúde da criança. Cartwright estudou dezenas de casos e concluiu que o vínculo maternal se fortalecia dramaticamente entre o 15º e 30º dia após o nascimento. Antes disso, segundo suas observações, mães ainda estavam se recuperando fisicamente e não haviam desenvolvido apego completo. Depois disso, a separação causava trauma tão severo que muitas mulheres entravam em depressão profunda e perdiam capacidade reprodutiva. O protocolo estabelecia que bebês deveriam ser removidos exatamente no 28º dia. Esse timing permitia que mães se recuperassem do parto e amamentassem tempo suficiente para fortalecer os bebês, mas não tempo suficiente para criar vínculos que tornariam a separação contraproducente. Cartwright havia transformado o amor materno em variável matemática que podia ser manipulada para maximizar eficiência. Mas o protocolo ia além do timing. Cartwright desenvolveu técnicas específicas para tornar a separação mais traumática e, paradoxalmente, mais eficaz. Bebês eram removidos durante a madrugada, quando mães estavam dormindo, para maximizar o choque. Mães acordavam e encontravam berços vazios, sem explicação ou despedida. Essa técnica, segundo Cartwright, criava confusão mental que facilitava a aceitação da perda. As mães que reagiam com desespero excessivo eram submetidas ao que Cartwright chamava de terapia de realidade. Eram forçadas a cuidar de bebês de outras mulheres por períodos curtos. Depois, esses bebês também eram removidos. O objetivo era condicionar as mulheres a não se apegar a nenhuma criança, criando uma espécie de anestesia emocional que as tornaria mais produtivas reprodutivamente. Cartwright documentou que mulheres submetidas ao protocolo completo tinham taxa de gravidez subsequente 40% maior que aquelas separadas de forma tradicional. Elas também demonstravam menos resistência a novos acasalamentos e menor tendência à fuga. O protocolo havia conseguido quebrar não apenas vínculos específicos, mas a própria capacidade de formar vínculos maternos, transformando mulheres em máquinas reprodutivas emocionalmente desconectadas de sua própria maternidade. Os leilões de bebês como tortura psicológica. Os leilões de escravos já eram eventos brutais, mas quando envolviam bebês e crianças pequenas, se transformavam em espetáculos de crueldade calculada. O leiloeiro Charles Stevens, de Charleston, desenvolveu o que chamava de vendas familiares, eventos onde mães eram forçadas a assistir seus filhos sendo vendidos como forma de entretenimento para compradores e quebra psicológica das mulheres. Stevens organizava esses leilões como eventos sociais. Famílias brancas da alta sociedade compareciam com piqueniques, transformando a venda de crianças em programa de domingo. O leiloeiro posicionava mães em uma plataforma elevada, amarradas para que não pudessem interferir, enquanto seus bebês eram exibidos, manuseados e vendidos na plataforma abaixo. A visão das mães em desespero era considerada parte do entretenimento. O protocolo desses leilões era meticulosamente cruel. Bebês eram separados das mães na manhã do evento e mantidos em gaiolas pequenas para que chorassem constantemente. Stevens argumentava que o choro demonstrava vitalidade e aumentava o valor, mas o verdadeiro objetivo era torturar psicologicamente as mães que ouviam seus filhos chorando sem poder consolá-los. Durante a venda, compradores eram encorajados a examinar os bebês de forma invasiva. Abriam suas bocas para verificar dentes,
manipulavam membros para testar reflexos e até beliscavam as crianças para observar suas reações. Mães eram forçadas a assistir cada humilhação, cada toque invasivo, cada momento de desconforto de seus filhos, sabendo que não poderiam protegê-los. Stevens desenvolveu também o que chamava de leilão de despedida. Depois que um bebê era vendido, a mãe era temporariamente liberada das amarras para se despedir da criança. Mas essa despedida acontecia na frente de toda a audiência, que aplaudia e fazia comentários sobre a emotividade da cena. Algumas mães se recusavam a participar dessa humilhação final. Então, eram açoitadas até aceitarem se despedir adequadamente. Os registros de Stevens mostram que mães que passavam por esses leilões tinham comportamento drasticamente alterado. Muitas desenvolviam o que ele descrevia como indiferença maternal, uma incapacidade de se apegar a filhos subsequentes. Outras entravam em estados de melancolia profunda que duravam meses. Stevens considerava ambas as reações vantajosas, porque mães emocionalmente quebradas eram mais fáceis de controlar e menos propensas à resistência. Ele havia transformado o amor materno em arma contra as próprias mães, usando seus instintos mais profundos para destruir sua humanidade. A medicina do controle reprodutivo. Dr. François-Marie Prévost, médico francês que trabalhou em plantações da Louisiana entre 1830 e 1850, desenvolveu o que considerava sua maior contribuição para a ciência da escravidão, um sistema médico para controlar completamente os ciclos reprodutivos de mulheres escravizadas. Prévost não apenas observava gravidezes, ele as orquestrava como um maestro conduz uma sinfonia. Prévost mantinha registros detalhados dos ciclos menstruais de cada mulher em sua jurisdição médica. Ele desenvolveu drogas à base de ergot e outras substâncias que podiam induzir abortos quando uma gravidez não era economicamente conveniente, ou estimular ovulação quando os senhores queriam acelerar a reprodução. Mulheres não tinham conhecimento sobre o que estava sendo administrado em sua comida ou bebida. O médico criou também o que chamava de calendário reprodutivo otimizado. Ele calculava os melhores momentos para engravidar cada mulher, baseado em fatores econômicos, preços de mercado de escravos, necessidades de mão de obra na plantação e até eventos sociais onde bebês poderiam ser vendidos por preços mais altos. Gravidezes eram programadas como qualquer outra atividade agrícola. Quando mulheres resistiam ou tentavam controlar sua própria fertilidade usando métodos tradicionais africanos, Prévost desenvolveu contramedidas médicas. Ele identificou plantas e ervas que mulheres usavam para prevenir gravidez e criou antídotos que eram secretamente misturados em sua alimentação. Algumas mulheres passavam meses tentando evitar gravidez sem saber que seus esforços estavam sendo sistematicamente sabotados. O aspecto mais sinistro era o uso de drogas para manipular comportamento durante a gravidez. Prévost administrava substâncias que causavam sonolência e docilidade em mulheres que demonstravam resistência ou humor inadequado durante a gestação. Ele argumentava que mulheres agitadas produziam bebês menos saudáveis, então era medicamente necessário mantê-las em estado de submissão química. Prévost documentou também experimentos com drogas que aceleravam ou retardavam o trabalho de parto conforme conveniência dos senhores. Se um bebê estava nascendo durante período de trabalho intenso na plantação, ele administrava substâncias para retardar o parto até momento mais conveniente. Se senhores queriam vender uma mulher, mas ela estava grávida, ele induzia partos prematuros para resolver a situação rapidamente.
Esses experimentos farmacológicos transformaram corpos de mulheres escravizadas em laboratórios químicos, onde Prevost testava teorias sobre controle reprodutivo. Mulheres nunca sabiam o que estava sendo feito com seus corpos, nunca deram consentimento para esses experimentos, e muitas sofreram efeitos colaterais permanentes que Prevost simplesmente registrava como dados interessantes em suas pesquisas. Os manuais de quebra do instinto materno. Em 1842, a Sociedade Agrícola da Carolina do Sul encomendou um manual de treinamento que se tornaria um dos documentos mais perturbadores da história da escravidão. Escrito pelo psicólogo experimental Dr. Benjamin Rush Ratt, o Manual para a Supressão de Vínculos Maternos Contraproducentes ensinava feitores e senhores como destruir sistematicamente os instintos maternos através de técnicas psicológicas refinadas. Ratt havia observado que mães com vínculos fortes eram mais propensas à resistência, fuga e até infanticídio para proteger seus filhos da escravidão. Ele desenvolveu métodos para quebrar esses vínculos antes que se formassem completamente, criando o que chamava de maternidade controlada, onde mulheres cuidavam de crianças sem desenvolver apego emocional perigoso. A primeira técnica era a rotação maternal. Bebês eram constantemente movidos entre diferentes mulheres para a amamentação e cuidados, impedindo que qualquer mãe desenvolvesse vínculo exclusivo com qualquer criança. Mulheres eram forçadas a amamentar bebês de outras mães, enquanto seus próprios filhos eram cuidados por estranhas. Essa rotação criava confusão emocional que fragmentava o instinto maternal. A segunda técnica era ainda mais cruel, o condicionamento de rejeição. Sempre que uma mãe demonstrava afeto excessivo por seu bebê, segurando por muito tempo, cantando ou mostrando preocupação quando a criança chorava, ela era imediatamente punida e o bebê era removido por horas ou dias. O objetivo era condicionar as mulheres a associar amor maternal com dor e perda. Ratt desenvolveu também exercícios de desapego forçado. Mães eram obrigadas a entregar seus bebês para outras pessoas repetidamente durante o dia, sempre que demonstrassem resistência em soltar a criança. Eram forçadas a assistir outras mulheres cuidando de seus filhos sem poder interferir, mesmo quando os bebês choravam ou pareciam desconfortáveis. A técnica mais devastadora era o teste de lealdade maternal. Ratt criava situações onde mães tinham que escolher entre o bem-estar de seus filhos e obediência aos senhores. Por exemplo, uma mãe podia receber ordem para trabalhar no campo enquanto seu bebê chorava de fome, testando se ela priorizaria as necessidades da criança ou as ordens do senhor. Mulheres que escolhiam seus filhos eram severamente punidas. O manual incluía também métodos para identificar mães que resistiam ao condicionamento. Ratt listava sinais de apego excessivo como cantar para bebês, criar brinquedos improvisados ou demonstrar ansiedade quando separadas das crianças. Mulheres que exibiam esses comportamentos eram submetidas a treinamento intensivo até que superassem seus instintos maternos. O objetivo final era criar mulheres que funcionassem como incubadoras conscientes, capazes de gerar e nutrir crianças saudáveis, mas emocionalmente desconectadas o suficiente para não resistir quando essas crianças fossem vendidas ou separadas. Ratt havia conseguido transformar a maternidade em processo mecânico, despojado de amor, proteção e vínculos que definiam a experiência humana de ser mãe. A herança genética do trauma obstétrico. O que os médicos escravistas não sabiam é que estavam alterando permanentemente o código genético das mulheres que torturavam. Pesquisas modernas em epigenética revelam que trauma extremo durante a gravidez e parto
não apenas afeta a mãe e o bebê imediatamente, mas modifica a expressão genética de forma que pode ser transmitida para gerações futuras. Dr. Rachel Yehuda, neurocientista da Escola de Medicina Mount Sinai, estudou descendentes de sobreviventes do Holocausto e descobriu que traumas extremos alteram a metilação do DNA, marcadores químicos que controlam como os genes são expressos. Essas alterações podem ser herdadas, criando predisposições à ansiedade, depressão e problemas de saúde que persistem por gerações. Quando aplicamos essa ciência ao contexto da escravidão, descobrimos algo assombroso. 300 anos de trauma obstétrico sistemático criaram alterações epigenéticas que ainda afetam descendentes de mulheres escravizadas. Estudos mostram que mulheres negras americanas têm 3 vezes mais probabilidade de morrer durante o parto que mulheres brancas, mesmo controlando fatores socioeconômicos. Mas não é apenas mortalidade materna. Pesquisadores identificaram padrões específicos de estresse que parecem estar programados geneticamente em descendentes de escravizados. Mulheres negras grávidas apresentam níveis de cortisol, hormônio do estresse, significativamente mais altos que outros grupos, mesmo quando não há fatores externos óbvios causando ansiedade. Dr. Arlene Geronimus, da Universidade de Michigan, desenvolveu a teoria do weathering, desgaste prematuro causado por estresse crônico intergeracional. Ela descobriu que mulheres negras começam a mostrar sinais de envelhecimento celular acelerado já aos 20 anos, como se seus corpos estivessem se preparando para ameaças que não existem mais fisicamente, mas ainda existem geneticamente. O mais perturbador é que traumas específicos parecem criar memórias celulares específicas. Mulheres descendentes de escravizadas mostram reações de estresse intensificadas, especificamente em contextos médicos, hospitais, exames ginecológicos e especialmente durante o parto. É como se seus corpos lembrassem geneticamente que ambientes médicos eram lugares de tortura, não cura. Pesquisas recentes identificaram também alterações na expressão de genes relacionados ao vínculo maternal. Algumas mulheres descendentes de escravizadas relatam dificuldades inexplicáveis para se conectar emocionalmente com seus bebês ou ansiedade extrema sobre separação. Ecos genéticos dos protocolos de quebra de vínculos maternos desenvolvidos por médicos como Rett. Essa herança genética do trauma explica por que problemas de saúde materna na comunidade negra persistem mesmo quando fatores socioeconômicos melhoram. Não é apenas pobreza ou falta de acesso médico. É o resultado de 300 anos de tortura sistemática que alterou permanentemente o código genético, criando vulnerabilidades que passam de mãe para filha através de gerações. A ciência moderna confirma o que os médicos escravistas intuíam. Eles não estavam apenas torturando mulheres individuais, estavam programando trauma em linhagens genéticas inteiras, criando feridas que sangrariam por séculos. Como o passado controla o presente. A abolição da escravidão em 1865 não chegou às salas de parto. Os protocolos médicos desenvolvidos durante 300 anos de experimentação em mulheres escravizadas não desapareceram com a 13ª emenda. Eles evoluíram, se sofisticaram e se integraram à medicina moderna de formas que a maioria das pessoas nunca imaginou. Dr. James Marion Sims, o pai da ginecologia, nunca foi questionado sobre seus experimentos em mulheres escravizadas. Suas técnicas se tornaram padrão médico internacional. O espéculo que ele desenvolveu, torturando a narca, ainda é usado hoje. As posições de parto que ele testou em corpos escravizados ainda são impostas a mulheres em hospitais modernos.
A diferença é que agora chamamos de procedimento médico padrão, em vez de experimento. A violência obstétrica que vemos hoje, mulheres sendo amarradas durante o parto, procedimentos realizados sem consentimento, separação forçada de mães e bebês, desrespeito sistemático à autonomia feminina, são continuidades diretas das práticas escravistas. A linguagem mudou, mas a mentalidade permanece. Corpos de mulheres, especialmente mulheres negras, são territórios médicos que podem ser controlados, manipulados e violados em nome da ciência. Hospitais modernos ainda operam com hierarquias que ecoam as plantações. Médicos brancos tomam decisões sobre corpos de mulheres negras sem consulta real. Mulheres negras grávidas relatam ser ignoradas quando expressam dor, exatamente como acontecia quando médicos escravistas argumentavam que elas sentiam menos dor. Seus bebês são separados delas com mais frequência. Seus partos são mais medicalizados, suas escolhas são mais questionadas. O sistema de seguro médico atual replica a lógica financeira das plantações. Mulheres pobres e negras recebem menos investimento médico porque são consideradas menos rentáveis. Complicações em seus partos são tratadas como perdas aceitáveis. Suas mortes são estatísticas, não tragédias, que demandam mudanças sistêmicas. Mas o eco mais profundo está na psicologia coletiva. Gerações de mulheres foram condicionadas a aceitar dor, desrespeito e falta de autonomia durante a experiência mais vulnerável de suas vidas. Foram ensinadas que questionar a autoridade médica é perigoso, que seus instintos maternos são menos confiáveis que protocolos institucionais, que seus corpos não lhes pertencem completamente. Finalmente, a verdade mais perturbadora. Nada mudou fundamentalmente porque a sociedade nunca reconheceu completamente o que foi feito. Não houve julgamentos pelos crimes médicos da escravidão. Não houve reparações pelas gerações de mulheres torturadas em nome da ciência. Não houve reformulação dos sistemas médicos construídos sobre essa violência. Enquanto não enfrentarmos essa história, enquanto não reconhecermos que a medicina moderna nasceu da tortura sistemática de mulheres escravizadas, continuaremos perpetuando os mesmos padrões de controle, desrespeito e violência. O passado não passou. Ele respira nas salas de parto, pulsa nos protocolos médicos e sangra nas estatísticas de mortalidade materna, que mostram que, para mulheres negras, a abolição ainda não chegou. A pergunta que fica não é se conseguiremos quebrar esses padrões, mas se teremos coragem de admitir que eles ainda existem. Porque só reconhecendo a continuidade entre passado e presente, poderemos finalmente libertar a maternidade das correntes invisíveis que aprendem há mais de 400 anos.